Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo para você aprender como criar conteúdo que engaja e vende mais. Porque só engajamento, meu amigo ou minha amiga, é fácil fazer, entrando numa trendzinha qualquer aí, colocando um meme, um bebê dançando, um gatinho falando, é fácil engajar. O mais difícil é fazer você atrair os seguidores certos para vender mais, engajar para essa turma e vender mais. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Antes de mais nada, eu quero te passar uma instrução simples. Toda vez que você escutar esse sininho, é porque eu te darei um dado e um insight valiosíssimo que vale o seu like, vale o seu joinha aqui nesse vídeo. Como falaremos bastante sobre vendas neste vídeo, eu quero que você saiba de uma coisa. Aqui no canal, a gente está deixando aqui na descrição e aqui também no card, um vídeo especificamente para mostrar os motivos pelo qual o seu Instagram não está vendendo mais. Os motivos pelo qual você não está vendendo muito no Instagram. E tem vários erros que muita gente comete, então você tem que dar uma olhada lá naquele vídeo. Assiste esse aqui primeiro, depois vai para lá. O fato esse vídeo vai ser especificamente para falar sobre o tipo de conteúdo que engaja e vende mais. Quais são os atributos de um conteúdo bom para que você tenha esse tipo de resultado. São 5 atributos do conteúdo que engaja e vende mais. Vamos começar pelo primeiro. São atributos de storytelling e atributos de conteúdo educacional. Ou seja, você tem capacidade de criar uma boa narrativa, usar técnicas de contar histórias para reter as pessoas e também educar as pessoas para elas aprenderem alguma coisa. Elas têm que sair melhores do que elas entraram de um conteúdo. Segundo, a BCG, a Boston Consulting Group, esse é o atributo número 1, com 81% dos votos dos próprios consumidores, mostrando que é o tipo de conteúdo que eles engajariam mais e que ajudariam eles a tomar uma melhor decisão. Nesse primeiro atributo de storytelling educacional, você tem que entender que é interessante você contar uma história ao redor do seu produto ou do seu serviço. Sempre traga como elemento a história de algum consumidor que usou o seu produto ou seu serviço e teve algum problema ou um desejo resolvido. Coloque primeiro em perspectiva a história de alguém, de uma pessoa, e depois aquela pessoa que está te assistindo ou que está vendo o seu conteúdo, coloque ela dentro desse mesmo lugar, para que ela se enxergue ali, mostrando para ela que funciona também para ela. Aí você se insere dentro da história também, você enquanto marca, se insere dentro da história também, fazendo com que a pessoa entenda que você tem essa solução, que você tem esses diferenciais. Essa é a primeira forma de você usar técnicas de storytelling para reter as pessoas ao longo de um vídeo, por exemplo, no Reels, ou ao longo de um carrossel, e fazer aquele conteúdo que vai ensinando as pessoas a partir de uma boa história. É como nos livros infantis, né? Você conta uma boa história, as pessoas se enxergam dentro dessa história, entendendo qual é a mensagem dela, e aí você entende a solução final. Outro ponto importante é que tem que ter elementos que geram esse senso de aprendizado. Então, o tempo todo você pode chamar as pessoas para contribuir com a experiência que elas tiveram sobre aquela mesma perspectiva daquela dor ou daquele desejo. Se mais alguém ali, de repente, já comprou aquele produto, aquele serviço, e qual foi o resultado. Chame as pessoas para contribuírem, porque redes sociais são sociais, é sobre conversa, é sobre diálogo. Então chame as pessoas para o diálogo nesse tipo de conteúdo, mesmo que você queira vender. Assim você já atrai também depoimentos, você já atrai também prova social embutida nessa história. E dentro da estrutura para contar uma história e para educar as pessoas, dentro dos vídeos curtos, principalmente em TikTok ou Instagram, é muito bom você entender que as pessoas passam um tempo lá por puro entretenimento. Elas vão com esse objetivo muitas vezes, né? De passar um tempo ali e tal. Então, ao saber disso, você não precisa fazer uma dancinha ou entrar numa trend qualquer, mas você pode entender esse comportamento para usar técnicas de entretenimento para informar. Esse é o tal do infotenimento. Então essa é uma técnica muito útil para que você coloque recursos, coloque bom humor, para que todo mundo queira assistir aquele vídeo, chama atenção, tem retenção, queira assistir aquele vídeo ou queira consumir aquele conteúdo e também aprendem depois no final da história. E o segundo principal atributo do conteúdo que engaja e vende mais é ser video first. É pensar a primeira instância em vídeo, em produção de vídeo. Assim você consegue passar a mensagem de uma maneira mais clara, usando a sua linguagem, a sua autenticidade. O ponto do vídeo curto, que é o que a gente precisa ter noção hoje, é que as pessoas passam mais tempo dentro do Reels, dentro do TikTok, dentro de um Shorts até, do que em outros formatos. O próprio Instagram, ao criar esse formato, criou para poder reter mais as pessoas e está conseguindo. As pessoas têm passado mais tempo dentro do Instagram em função do Reels.
Ele tem vários formatos. Vários formatos ajudam você a engajar e vender mais. Mas, obviamente, o formato do vídeo curto, ele tem um protagonismo para atrair as pessoas para o seu perfil. E depois você pode continuamente usar os vídeos curtos ou vídeos, desde que você também use a mídia paga para impulsionar esses vídeos para as pessoas certas, dentro da etapa certa, dentro de uma jornada. Então, primeiro é a etapa de descoberta, depois a etapa de consideração. Então, você precisa fazer as pessoas te considerarem, enxergar os seus diferenciais. Depois tem a etapa de conversão. Dá para fazer vídeo nas 3 etapas. Mas, originalmente, o Reels ele foi concebido para alcançar pessoas que te seguem e não te seguem. Quando você tem ali os sinais sociais, como like, como retenção, como o diálogo ali no conteúdo, para que o próprio algoritmo te distribua para não seguidores. Mas, é claro, que se você usar a mídia paga, você consegue fazer com que cada vídeo de cada etapa apareça para as pessoas certas naquela etapa. Ou seja, eu posso fazer com que um conteúdo na etapa de consideração, que seria mais ou menos o meio do funil, apareça para quem assistiu o meu Reels na etapa anterior, na descoberta. Ou seja, eu aumento a frequência para essas pessoas, eu apareço mais vezes para essas pessoas. E os vídeos, eles são muito bons porque eles têm esse nível sensorial, né? Você pode usar mais de um sentido para que você passe a mensagem. Pode ser o visual, pode ser o auditivo, então usar uma música, usar um jingle, ou falar, etc. E mostrar as coisas claramente como elas são. Dentro dessa estrutura do Video First, você pode usar também criadores de conteúdo ou influenciadores. Criadores de conteúdo, por sua vez, sabem fazer conteúdos nativos, que são mais parecidos com os conteúdos mesmo do TikTok, do Instagram. Isso tende a ter muito mais resultados. Só para você ter uma noção, anúncios feitos por creators para as marcas têm 93% mais engajamento e cliques do que aqueles anúncios feitos pela própria marca em si. Falando de si, né? É chato, soa como propaganda. Agora, quando você contrata um creator para fazer a sua peça publicitária, fica mais nativo, mais parecido com o conteúdo dentro daquela rede. Isso tem maior engajamento, tem maior clique, provavelmente maior conversão. Terceiro atributo do conteúdo que engaja e vende mais é a autenticidade. 71% dos consumidores dentro dessa pesquisa apontaram que a autenticidade é importantíssimo para que eles considerem comprar de uma marca. E o que significa autenticidade dentro dessa estrutura que a gente está fazendo aqui? Significa aparecer alguém, significa ter alguma coisa que é única. E quando você aparece no vídeo, ou o seu funcionário, ou o seu cliente aparece no vídeo, ou o creator que você contratou, é difícil de alguém querer copiar isso, né? Porque ninguém vai querer copiar você aparecendo num outro perfil. Então é autêntico, é mais humanizado, inclusive, esse tipo de comunicação. E quando você aparece, isso facilita a conversação. Gente, dentro das mídias sociais é sobre conversas. Ou você entra numa conversa ou você cria uma conversa. Você não interrompe conversas. E propaganda geralmente interrompe conversa. Então, para você não ser a pessoa que vai interromper a conversa e ainda assim querer vender, você precisa entrar numa conversa ou gerar conversa. Então é muito mais fácil fazer isso quando você está ali falando, está conversando, está dialogando. Você está em vídeo e falando, aparecendo, né? Isso facilita a conversa com a comunidade. As pessoas se conectam com pessoas, elas vão ter muito mais consideração por você, porque elas vão te enxergar como autoridade naquele assunto. Dificilmente isso vai acontecer só com texto, dificilmente isso vai acontecer com banco de imagens. Inclusive 80% dos consumidores rejeitam banco de imagens. Não use banco de imagens para tentar vender alguma coisa. Prefira que o seu cliente apareça, que o seu funcionário apareça demonstrando ali, ou seja, ter um nível de autenticidade muito grande para que as pessoas acreditem de que aquilo é verídico. Uma coisa muito interessante dentro desse contexto do atributo de autenticidade é que a estética do seu vídeo, a estética do seu conteúdo não pode ser muito produzida, não pode ser aquela coisa de Hollywood, cinematográfica, etc. Porque as pessoas tendem a ter esse distanciamento. É a mesma situação lá do banco de imagens. Quando você tem alguma coisa que a aparência é muito editada, muito legal, muito bonita, gera distanciamento. Cada vez mais, conteúdos nativos dentro de Instagram, e TikTok e YouTube tem essa aparência um pouco mais caseira. É intencional. Ou seja, você não vai fazer um negócio de má qualidade, não. Mas intencionalmente, você também não vai querer criar um distanciamento. Então é importante ter uma aparência que não seja muito editada ou produzida. Quarto atributo do conteúdo que engaja e venda mais é não forçar a tomada de decisão. Olha só que interessante. Como é que você vende sem vender? Esse é o ponto. Então a gente pode criar conteúdos que sejam úteis, que entreguem valor antes de extrair valor. Vou dar um exemplo. Você pode
lançar um produto ou lançar um serviço e falar desse lançamento em um post, fazendo até uma oferta. Os primeiros que entrarem vão ganhar X% de desconto. Geralmente esse é o tipo de post que vai ter pouco alcance, pouco engajamento. As pessoas vão querer, às vezes até se interessar, vão ali no link da bio, vão clicar e tudo mais. Só que elas não vão engajar nesse conteúdo, eles não vão dar sinais sociais importantes para o algoritmo querer distribuir aquilo para mais seguidores. Então o alcance vai ser sempre baixo. Sabe esse tipo de post? Compre 3, leve 4. Geralmente o alcance é baixíssimo, tem pouco like, tem pouco engajamento. Agora, ao contrário disso, se você está lançando um novo produto, um novo serviço, você criar um carrossel ou um vídeo ensinando as pessoas a fazer alguma coisa com aquele novo produto, alguma coisa com aquele novo serviço, resolvendo algum ponto de dor, você vai ter algo que é muito mais útil, que vai ajudar as pessoas. Eu sempre dou esse exemplo clássico do lançamento de um colar, lançamento aí de uma nova coleção aí de semijoias. É interessante você falar de uma nova coleção, mas ao contrário disso, você fizesse um conteúdo assim, 5 formas de como você pode combinar o colar com diversos tipos de ocasiões e festas. Aí motivo 1, ou forma 1, forma 2, forma 3, e aí você fala no final do último carrossel, do último card do carrossel, esses colares inclusive são da nova coleção. E aí você vai ter muito mais alcance, muito mais engajamento e principalmente muito mais interesse pelos seus produtos. As pessoas naturalmente nos comentários vão perguntar que colar é esse, que roupa é essa, que elas vão ficar interessadas. Então você consegue extrair muito mais valor a partir do momento que você entregou o valor primeiro. Existem outras características dentro desse atributo para não forçar a tomada de decisão. Uma delas é fazer com que o seu conteúdo se associe a hobbies, a interesses das pessoas. Outra é você usar elementos que resgatem bons momentos, boas memórias. Então sempre começar com isso e faz com que as pessoas se identifiquem ali e tudo mais. E também ter algo inspirador, algo transformador. Principalmente nessa etapa de conversão, se você trouxer prova social, se você trouxer a história de alguém, né, como parte do conteúdo, é inspiracional, é transformador. Quinto e último atributo do conteúdo que engaja e vende mais é quando você tem alguma recomendação confiável dentro do seu conteúdo. Esse alguém pode ser você, enquanto maior autoridade no setor. Então, se você vende algo, você deveria ser um especialista naquilo que você vende. Então, você tem que criar conteúdo, porque ao longo do tempo, as pessoas vão te percebendo e te considerando como autoridade naquela área, naquele setor. Então, vai vir de uma recomendação confiável, mas você pode ter o seu cliente também dentro desse conteúdo, porque o seu cliente, obviamente, também é uma recomendação confiável. Mas, além disso, temos especialistas na área. Você pode trabalhar com influenciadores especialistas. Você pode criar uma collab, pode fazer uma live em conjunto, que é o tipo de conteúdo que vende sem forçar a tomada de decisão. Você pode fazer uma live e chamar especialistas para participar com você dentro de uma live. Ou você pode ter um podcast próprio, onde você chama convidados que são especialistas e dentro daquela discussão, dentro daquela conversa, eles transferem a autoridade que eles têm para você. Então, sempre que você tem a participação de especialistas do setor dentro do seu conteúdo, isso aumenta bastante a chance das pessoas quererem comprar aquilo e considerarem aquilo de você e não do seu concorrente. Outra forma também é através das interações. Um conteúdo, ele não acaba na imagem, na legenda. Os comentários também fazem parte do conteúdo. Então, sempre que você criar um conteúdo para essa etapa de conversão, estimule conversas, faça com que as pessoas comentem as experiências que tiveram e você também tem que estar lá para poder comentar de volta, fazendo mais perguntas, usando técnicas de vendas para que as pessoas possam responder aquilo que você gostaria de responder também, para demonstrar ainda mais a sua autoridade, ou, obviamente, também para conhecer quais são as possíveis objeções, para você ter a oportunidade de responder e quebrar essas objeções ali mesmo no comentário. Isso faz parte também do conteúdo. E por fim, dentro desse atributo de ter uma recomendação confiável, é você desenvolver uma cultura de UGC, User Generated Content, conteúdo que é criado pelo seu próprio cliente. Fomentar essa cultura significa que você deve fazer com que os seus clientes se inspirem através de outros clientes. É o tal do efeito manada. Eu, no meu caso, vou dar um exemplo. Sempre que alguém faz um post mostrando, um stories, mostrando que está lendo o meu livro, e eu reposto esse stories, mais pessoas fazem stories que estão lendo meu livro, assim, instantaneamente no dia seguinte. Mas é chato, né? Você ficar repostando todos os dias a mesma coisa. E aí quebra a sua narrativa dos stories. Então, crie uma editoria chamada UGC para que uma vez por semana você reposte todo mundo
que te marcou, que mostrou a experiência que teve com o seu produto. Mesmo que expire os stories, salve, grave, tire um print e depois, quando você for publicar, marque essa pessoa. Quando você fizer isso, faça dentro de uma narrativa, ou seja, uma sequência de stories, que tem um início, meio e um fim, onde você pode começar criando uma história, uma narrativa. Olha só as pessoas que foram transformadas essa semana através do meu livro. Aí você mostra o livro, faz uma enquete, quem aí já leu, quem aí já não leu, faz um quiz sobre conhecimento. Então você cria de fato um bloco, uma sequência sobre aquilo. Quando isso acontece, isso gera o efeito manada. Mais pessoas vão postar sobre o livro, porque vão comprar e vão postar sobre o livro porque viram e se inspiraram em outros clientes. Você pode também pedir para quem é o seu cliente dar uma dica. Se você tem um bom CRM dentro aí da sua loja, dentro do seu negócio, você deve conhecer os seus clientes, o que eles já compraram no histórico. Vamos supor que você tem uma loja de sapatos, tênis. Pega todo mundo que comprou o tênis branco, você pode pedir para que esses clientes deem uma dica de como manter esse tênis branquinho. Você pode até abrir uma caixinha de perguntas fazendo essa pergunta, né? E aí você pega assim as melhores ideias e as melhores dicas e cria um conteúdo marcando dica do @RafaelKiso, como manter aqui o tênis branquinho, e dá a dica e enaltece, reconhece o seu próprio cliente. Isso é legal pra caramba, as pessoas vão entender que vocês pedem dicas para os clientes, vocês podem até abrir uma vez por semana a caixinha de dica de cliente para criar depois no feed o tipo de conteúdo enaltecendo o cliente. Só que todos esses conteúdos vão ter a ver com o produto que você vende. Então, o tênis branquinho, você entregou valor dando a dica de como manter o tênis branco e você pode em seguida mostrar quais são os produtos que têm a ver com aquilo que as pessoas possam se interessar. Legal, não é? Muito bem, esses são os 5 principais atributos do conteúdo que engaja e vende mais. Mas não acaba por aqui. Se você quiser entender com profundidade como é que você pode criar uma boa estratégia que aumenta o número de seguidores qualificados, o engajamento e as vendas, eu te recomendo o curso Engaje e Vende Mais no Instagram. Tá aqui na descrição o link para você conhecer. Curtiu esse vídeo? Então dá o seu like, se inscreve no canal e coloca nos comentários quais desses 5 atributos você acha que você está indo bem ou aquele que você acha que você não está indo bem e que precisa melhorar. Eu quero saber. Até o próximo vídeo.